Quem chegou no horário vai pegar tudo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar respondendo algumas perguntas que me mandaram ali no post, tá? Depois eu pego aqui as... Obrigado, pessoal. Obrigado pelos coraçõezinhos, ajuda um monte. Então vamos lá, pessoal. Vou começar pela pergunta da Pri. Qualquer pessoa pode começar o jejum? Jejum intermitente. Vamos fazer o seguinte. Antes de eu, como eu falei as perguntas, eu vou explicar o que é, porque eu acho que vai ser melhor. O que é jejum intermitente? Tá, pessoal? Jejum intermitente não é uma dieta, como muitas pessoas falam por aí, tá? Jejum intermitente é uma estratégia alimentar milenar, porque Jesus jejuava, tá lá na Bíblia, tá? Populações bem antigas, os orientais jejum, os muçulmanos jejum, e eles fazem, está muito relacionado, tem muitas crenças religiosas que estão relacionadas ao jejum, tá? Porque ela traz essa clareza mental, essa clareza espiritual, você tem uma, entre aspas, uma limpeza do organismo, então tá, né, várias cerimônias religiosas adotam um jejum por esse motivo, tá? A gente vai explicar um pouquinho durante a live por que isso é interessante. E o jejum é uma estratégia alimentar, onde você vai ficar um período sem se alimentar, tá? Não quer dizer que jejum é saudável ou ele não é saudável, porque vai depender muito do que você come nos períodos de alimentação, tá? Se você ficar sem comer um período e comer um monte de besteira, tá sempre estressado, sempre mal-humorado, você não vai ter uma vida saudável, apesar de estar fazendo jejum intermitente. Então, o jejum intermitente é uma estratégia alimentar onde a gente define um período onde não vai se alimentar, tá? E aí eu vou entrar numa diferença de jejum metabólico e jejum calórico ao longo da live, tá? E você vai traçar essa estratégia. Não vai se alimentar durante um período e vai ter toda sua alimentação num período pré-determinado. Então, isso é jejum intermitente, não é uma dieta, tá? Eu vou começar respondendo as perguntas e aí ao longo da live eu vou acrescentar mais conhecimentos além das perguntas, tá? Então, a Pri perguntou assim, Pri Delone, qualquer pessoa pode começar o jejum? Basicamente, quase qualquer pessoa, tá? Eu diria que o jejum não é indicado para as pessoas que são desnutridas, tá? Porque apesar se a gente fizer um jejum bem feito, a gente consegue preservar a massa magra, perder gordura, ter uma alimentação rica em nutrientes fazendo jejum intermitente, tá? Então, jejum não vai desnutrir ninguém. Porém, não é interessante uma pessoa que está desnutrida, ela já tem déficit de nutrientes, a gente ainda privar o horário que ela vai comer. Então, a grande principal contraindicação ao jejum, não por causa do jejum, mas porque a pessoa já não come, ela precisaria de comer mais, na verdade, é a desnutrição, tá? Desnutrição, também as pessoas que têm sarcopenia, que é a baixa quantidade de músculo, ocorre muito em idosos ou pacientes com câncer. Então, a gente tem que tomar mais cuidado com esses pacientes, tá? Não é que é contraindicado, só tem que tem que seguir uma recomendação médica / nutricionista, porque precisa ser muito bem feito para a pessoa não ter piora da saúde, tá? Grávidas eu não recomendaria, apesar de não ter, fisiologicamente, não ter uma contraindicação absoluta, mas grávida, está tendo outra pessoa, a gente não quer privar esse neném de nenhum nutriente, e a gente sabe que jejum, dependendo da pessoa, precisa fazer de forma mais ordenada, tá? Então, grávida, desnutrido, sarcopênico, quem tem pouca massa muscular, e aí esse pouca é baseado em avaliação médica, né? A gente faz exames para a gente ver se isso realmente é pouco ou está normal, tá? Então, segunda pergunta, se a pessoa que tem alimentação que prioriza a ingestão de gorduras e proteínas, o corpo se adapta melhor ao jejum?
acho que vou refazer, eu entendi a pergunta, eu vou refazer aqui. Se a pessoa tiver uma alimentação com menos carboidrato, ou seja, mais gordura e mais carboidrato, grande Caião, esse é o cara, obrigado Caião. Se a pessoa tem uma alimentação com menos carboidrato, ele vai se adaptar melhor ao jejum? Vou inverter a pergunta porque eu entendi para ficar mais claro. O que acontece? Pessoas que comem muito carboidrato refinado ou processado, ou seja, pão, biscoito, bolo, massa, açúcar, suco, refrigerante, tudo que é doce, tá? Ele vai liberar um hormônio que chama insulina. E o nosso corpo, ele é preguiçoso. Nosso corpo é uma máquina incrível, mas ele tem um conceito que é primordial. Ele sempre vai buscar a maneira de economizar energia. Porque energia é fundamental para o nosso corpo funcionar, tá? Grande Caião, manda um beijo para a Thaís também. Então, se a gente não tiver energia, a gente não funciona. Grande parte de uma série de doenças, elas têm relação com alterações na nossa casa de energia, que é a mitocôndria. Isso é um assunto interessante para um dia a gente conversar aqui. Então, ele quer sempre economizar energia. Quando a gente come, tá? Principalmente açúcar é uma molécula muito fácil do corpo usar como energia. Só que a energia do açúcar dura muito pouco e o corpo precisa toda hora açúcar, e é uma energia que, apesar de ser muito rápida e muito boa, vamos botar assim, ela tem uma validade, ela tem uma eficiência pequena e ela precisa de toda hora ter açúcar. Então, quando o sujeito come muito carboidrato, e estou falando principalmente dos carboidratos processados, existem vários outros carboidratos que são super legais, que eles têm uma absorção mais lenta, tipo batata doce, todos os legumes, verduras, né, abóbora, são carboidratos, mas como ele tem uma absorção mais lenta, ele libera menos insulina. Toda vez que ele libera insulina, ele vai lá e usa o açúcar como fonte de energia. As pessoas que comem menos açúcar, o corpo vai precisar de energia. E da onde que o corpo tira energia? Primeiro ele usa o açúcar, que é uma energia mais fácil. A segunda molécula que ele usa são as gorduras, porque a gordura ela é muito eficiente. 1 grama de gordura gera 9 quilocalorias, enquanto 1 grama de açúcar gera só 4 quilocalorias de energia. Só que para usar a gordura, o corpo precisa de uma série de vitaminas, uma série de minerais, e se a gente tem uma alimentação que não tem esses minerais, ou eles estão em deficiência, o corpo tem muita dificuldade. E como o corpo ele vai sempre pelo caminho mais fácil, se uma pessoa come muito carboidrato processado, pão, biscoito, doce, e para de comer e vai tentar fazer jejum, o corpo vai forçar ele, vai fazer ele ficar com vontade, vai fazer ele ficar com fome para comer mais energia rápida, que é a glicose. Então, essa adaptação entre comendo muito carboidrato várias vezes ao dia, para começar a intercalar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ficar um tempo maior sem comer, algumas pessoas vão sentir um pouco de irritabilidade, podem sentir algum acesso de fome, mau humor, e aí a gente vai ter estratégias para isso, para amenizar isso. Eu já vou até falar de uma vez, porque, enfim, não sei se a gente vai voltar nesse assunto. Então, por exemplo, a pessoa come muito pão, come, sei lá, de 3 em 3 horas, por exemplo, e quer começar a fazer o jejum intermitente. Quer ficar 6, 8, 10, 12, 18 horas sem comer. A primeira dica de todas é hidratar. A pessoa tem que beber muita água, porque o corpo não sabe se você está com fome ou se você está com sede. Quando ele sente um déficit de nutriente, ele vai fazer você ficar com... Ele manda você comer. E muitas vezes você está com sede e você acaba comendo. E aí come aquele negócio, daqui a pouco deu vontade de comer de novo. Quando você está muito bem hidratado, tá? Você fica até com menos fome, porque várias vezes que você foi comer não era fome, era desidratação. Para as pessoas calcularem mais ou menos aí, a gente deveria beber mais ou menos entre 30 e 50 ml
por cada quilo de peso de água ao longo do dia. Se você faz exercício, você acrescenta mais a água do exercício, mas a gente precisa de calcular por pessoa. Então faz uma média de 40 ml de água para cada quilo que você tem e divide isso de manhã e de tarde e para de beber água mais ou menos umas 6, 7 horas da noite. Porque senão à noite vai prejudicar seu sono porque você está com vontade de ir no banheiro. A não ser que você tenha problema renal, cardíaco, algum problema de saúde, não vai beber tanta água, pergunta seu médico, tá? Então, uma maneira de a gente fazer um jejum, fazer uma transição, tá? Como várias vezes ao dia, para fazer uma janela de jejum, é beber muita água. Para quem começa a fazer jejum e tem muita dor de cabeça, que às vezes acontece, sente muita irritação, fica muito impaciente, isso acontece por quê? Quando a gente diminui a quantidade de carboidrato, tá? O rim, quando ele absorve o açúcar, ele absorve o sódio junto, tá? Então, quando a gente para de comer açúcar ou diminui muito o açúcar, a gente começa a excretar, eliminar através do rim mais sódio. E aí, se a gente elimina mais sódio, a gente fica com uma certa deficiência de sódio no organismo. E aí, uma dica também é o quê? Uma pitadinha, não é um monte, tá, pessoal? É uma pitadinha de sal na água, num copo grande de 500 ml, de manhã. Ou quando tá com essa dorzinha de cabeça, que muitas vezes essa dorzinha de cabeça tem a ver com uma alteração de eletrólitos ali, de minerais e tudo. Então isso é uma dica bacana para quem já tentou e fica com dor de cabeça. Uma pitadinha 2 vezes ao dia ali, isso vai ajudar enquanto está fazendo o jejum, tá? Então, para as pessoas que querem começar a fazer jejum, comem muito carboidrato, tem dificuldade, beber bastante água, pode botar um pouquinho de sal na água, tá? E faz essa transição, pessoal, aos poucos, tá? Não adianta da noite pro dia querer fazer 24 horas de jejum, tá? Eu vou ensinar como que eu oriento meus pacientes a fazer jejum aqui para vocês, tá? Mas uma dica legal é exatamente essa pergunta. Quem come mais gordura e mais proteína, como elas têm uma digestão mais lenta, tá? A gente tem um fornecimento de energia por mais tempo. Então, por exemplo, um café da manhã que a pessoa come pão, mamão e suco de laranja, 3 carboidratos. Começa a botar um pouco de ovo, um pouco de castanha, um pouco de abacate, ou então carboidratos mais complexos. Coloca um pouco de fibra nesse mamão, coloca batata doce, aipim, faz uma omelete cheia de salada. Eu adoro botar espinafre, botar agrião, eu faço um saladão todo verde, boto brócolis, porque tudo isso vai te ajudar a ter mais saciedade, tá? Então, realmente, quem tem uma alimentação com mais gordura e mais proteína, gordura saudável, tá, pessoal? Não adianta fritura, não adianta excesso de gordura animal, não adianta ficar tomando colherada de óleo de coco, igual eu vejo por aí, tá? Vamos, gordura saudável, castanhas, azeite de oliva, pode usar óleo de abacate, alguns óleos que são interessantes, tá? Um pouco de óleo de coco eu acho que não tem problema nenhum. O ovo é uma gordura saudável se não for em excesso, não comer 10 ovos por dia, igual eu vejo muita gente ali. Dependendo, 2, 3, dependendo da sua condição de saúde. E uma vez ao dia tá ótimo, tá bom? A manteiga, pouca quantidade, gordura de banha de porco, ok, pouca quantidade, tá? Quando a gente fala de gordura saudável, a gente quer aumentar principalmente os ovos, o abacate, as nuts, as castanhas, tá? Para quem não come carne, pode aumentar a carne, mas cuidado com essa gordura isolada. E tira da casa, joga fora hoje, tá? Óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, óleo canola, né? Que canola não é um vegetal, é um óleo fabricado. Então, os óleos vegetais, eu sugiro parar com todos, usar azeite para a maior parte das coisas. Quer usar alguma coisa com manteiga, uma coisa com banho de porco, ok. Mas óleo tem que ser a menor parte, tá, pessoal? Essas loucuras que o pessoal faz aí de comer 20 ovos por dia, não acho que legal, não. Vamos para outra pergunta aqui. Daiane, sobre perder massa muscular ao fazer jejum. Tá, isso é sempre comentado, tá? Por quê? Porque a gente sabe
que a massa muscular, um dos grandes estímulos para a produção de massa muscular é a estimulação de uma via bioquímica chamada mTOR, tá? Eu vou falar um pouquinho de bioquímica, eu vou tentar ser o mais simples possível, o mais fácil, tá? Mas é a principal via de estimulação celular, tanto de proliferação, quanto de número de células, quanto de quanto de diferenciação celular. Inclusive, é uma via muito estudada no câncer, porque no câncer a gente tem um excesso de proliferação de células. Então, essa via mTOR ela é muito estudada. E para a proliferação de células musculares também. Então, disparado, o maior estímulo, sem usar esteroide, anabolizante, essas coisas, é exercício de força. Fazer força é o maior estímulo para ganhar músculo, tá? Um segundo grande estímulo é a alimentação. Ih, peraí, pessoal, fiz alguma besteira aqui. Ixi, foi para lá. Vamos ver se volta. Opa, voltou. Então, o segundo grande estímulo é a alimentação. E aí a gente sabe que as proteínas que a gente come na alimentação é um grande estímulo. E segundo, também os açúcares. Porque quando a gente come açúcar, carboidrato, a gente libera insulina. Insulina é um grande estímulo para a produção de músculo. Quando a gente não come nem carboidrato, nem proteína, a gente não estimula a via da mTOR. Por isso que existem muitos protocolos com câncer que estimulam a fazer jejum por um período, porque a gente está estimulando menos a via do mTOR. Por isso que fazer jejum diminui o risco de vários cânceres, porque a gente está estimulando menos essa via de proliferação celular. Agora, do mesmo jeito que a gente não estimula a via do mTOR, que é a via de fazer músculo, a gente também, como a insulina ela é contrarreguladora, ou seja, quando a insulina sobe, o GH, que é o hormônio de crescimento, que é um grande hormônio para a produção de músculo, ela diminui. Toda vez que a insulina sobe, o GH desce. E toda vez que a gente tem altas doses de insulina, isso gera inflamação, a gente também tem uma diminuição da testosterona, que é outro grande hormônio para a fabricação de músculo. Então, pessoal, o que acontece? Apesar da gente não estar tendo a estimulação da alimentação para produzir músculo, como a gente cai a insulina porque não tem alimentação, a gente aumenta a testosterona, principalmente a testosterona livre, que é a mais importante, e aumenta também o GH, que é produzido à noite. Isso se você dorme bem. Então, de certa forma, o jejum, você não perde massa muscular. Por quê? Porque no período que você alimenta, a ideia é que você vai comer tudo que você precisa. Mesmo que você faça um jejum de 24 horas, no outro dia você vai comer. Então, essas 24 horas não é suficiente para você perder massa muscular. Pelo contrário, pode te ajudar a fazer músculo. Por quê? Porque você vai melhorar uma série de parâmetros inflamatórios, como vai melhorar a sensibilidade à insulina, vai diminuir a inflamação, vai diminuir estresse oxidativo, vai diminuir a produção de radicais livres, você vai perder gordura, e aí a gente sabe que quanto mais gordura, mais difícil é de fazer músculo, porque a gordura é inflamatória e ela impede a produção de tanto de músculo como até a utilização do seu corpo de gordura, tá? Então, jejum, quando bem feito, não leva a massa muscular. Lembrando que o sujeito está fazendo jejum, está malhando e está comendo muito bem naquelas horas da alimentação. Fechou? Vou olhar aqui outra pergunta. Adorei essa, adorei todas, tá? Mas essa aqui é um tema que eu gosto muito. A pessoa botou aqui, a Joquadra. Ansiedade versus jejum. Sensacional, tá? Ansiedade é uma doença inflamatória, tá? Ansiedade, depressão, Alzheimer, doença de Parkinson, todas essas são doenças que estão relacionadas com o processo inflamatório, tá? E até chegar a um ponto de alterar a cognição. Por que eu gosto tanto de jejum para ansiedade? Primeiro, porque o jejum, como você não está levando nada de ruim para o seu intestino, então assim, as pessoas hoje em dia comem muito rápido. Como eles comem muito rápido,
você não mastiga direito, não come muita besteira, e aí chega muito alimento mal digerido no intestino. Aquele alimento mal digerido no intestino causa inflamação no intestino, e aí o intestino é a nossa primeira barreira de proteção. Tudo que é alimento que chega mal digerido, ele começa a fermentar, começa a aumentar a quantidade de bactéria, e aí o que acontece? Essas bactérias vão causando inflamação no intestino, e o intestino, em vez de ser uma barreira certinha, um grande muro ali, ela começa a ficar o quê? Começa a ficar danificado. E aí começa a ter espaços entre esses muros, e entre esses espaços passam bactérias, passa agrotóxico, passa toxina, passa várias coisas que são muito tóxicas pra gente. E aí, ao longo do dia, todo dia a gente comendo esse tanto de coisa que a gente come, um monte de besteira, poluição, parará, causa inflamação no intestino. Quando causa inflamação no intestino, a gente não produz, por exemplo, adequadamente um neurotransmissor fundamental na ansiedade, no controle da depressão, que é a serotonina. E apesar da gente saber que a serotonina, 90% da serotonina é produzida no intestino, apesar da serotonina intestinal ela não conseguir chegar no cérebro diretamente pela corrente sanguínea, a gente sabe que mesmo com o aumento de produção de serotonina, lá no intestino existe um nervo chamado nervo vago, tá? Que ele, através do estímulo nervoso, ele melhora a depressão, a ansiedade. Quando a gente faz jejum, a gente faz, entre aspas, a gente para de trazer toxina para o intestino, ele tende a se autocurar. O nosso corpo, pessoal, ele tem condição de se autocurar de todas as doenças, tá? A questão é que muitas vezes a gente procura ajuda muito tarde e o corpo está muito baleado, está muito fraco. Aí ele não consegue se autocurar. Mesmo assim, se a pessoa tiver uma cabeça muito boa, isso é possível. Quantas pessoas que têm câncer, que abandonam, entre aspas, o tratamento para fazer um retiro espiritual e aí se cura. Mas por quê? Ele foi para um ambiente limpo, com pouquíssimas toxinas, e aí acreditou naquela cura e realmente isso acontece. Isso não é conversa de tipo autoajuda, tá? Nosso corpo, quando colocado num ambiente propício, ele tem a capacidade de se curar, tá? Então, quando a gente tira tudo que é tóxico da alimentação, o intestino começa a se curar, começa a melhorar a inflamação, e aí começa a produzir mais neurotransmissores. Isso eu te falei que a ansiedade e a depressão são doenças inflamatórias, e aí a gente, com diminuição da inflamação, melhora muitas vezes a gordura no fígado, e aí a sua mitocôndria, que é a casa de energia, começa a fabricar mais energia e reciclar melhor a sua energia. Você tem mais energia, tem mais disposição, tem menos ansiedade. Então, jejum excelente para doenças crônicas, para doenças cognitivas, depressão, ansiedade, excelente. Tem que saber fazer e a gente vai conversar um pouquinho aqui como que se deve fazer. Tá, pessoal? Então, já falei uma aplicabilidade bem legal do jejum. Pessoal, vou parar um pouquinho aqui porque eu quero saber se vocês estão gostando, tá? Se é esse ritmo que vocês querem, se é tirando dúvida. Fala pra mim aqui, pessoal. Quem gostou, dá um coraçãozinho pra mim aí. Só pra gente ter um termômetro aqui da live. Porque eu sempre fico na dúvida, fico falando aqui pra vocês. Não sei se tá bom, não sei se tá legal. Joinha, tá ótimo. Coraçãozinho, quero ver muito coraçãozinho. Pra gente chamar o pessoal que tá lá na live dos blogueiros lá, pra gente conversar aqui, pra a gente ter mais gente e levar essa mensagem para mais pessoas, né? Ótimo, show, obrigado, Léo. Gil e Lig tá sempre presente, agradeço também. A Janelu Santos também, obrigado, pessoal. Mar Gomes Rocha, maravilha. Então vamos lá, vamos agora responder as perguntas que fizeram lá na caixinha de perguntas. Deixa eu falar outra coisa aqui, pessoal. Eu vou provavelmente abrir um Close Friends, tá? Que não é Close Friends mais chama, é amigos próximos, nesses dias assim. E todo mundo que gosta do meu conteúdo, eu vou falar lá como que vai ser para participar, mas por quê? O que para mim ajuda muito? A interação de vocês. Quando eu boto caixinha de pergunta, quanto mais pessoas perguntarem lá, não tem problema perguntar,
tá? Porque aí eu sei o que vocês estão precisando e consigo me organizar para falar para vocês. Porque quando ninguém fala nada, eu falo o que eu acho que vocês precisam. Mas às vezes o que eu acho que vocês precisam não é o que vocês precisam. Porque tem muita coisa que eu falo assim, cara, isso aí é muito... Para mim é muito básico e para mim é muito óbvio. E aí eu converso com alguém outro dia, de vez em quando. Não, Marcelo, fala isso, pega essa história e faz um vídeo, porque ficou muito legal. Então, assim, quanto mais vocês responderem as caixinhas de perguntas, me marcarem quando estiver fazendo alguma coisa, por exemplo, vou fazer atividade física, me marca, porque aí quanto mais pessoas tendo um estilo de vida saudável, eu tenho mais assunto para falar e posso ajudar mais vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos responder mais perguntas aqui, ó. Hipoglicemia e jejum. Excelente pergunta, Pri. Vamos lá, hipoglicemia e jejum. O jejum mais longo que alguém já fez foi de... Agora fugiu o número, mas eu acho que foi de 382 dias, se eu não me engano. Eu vou confirmar. Mas foi mais de um ano de jejum, só tomando água e alguns minerais, tá? Não tinha comida nenhuma. E a pessoa era um obeso e a pessoa usa a gordura como fonte de energia. As pessoas que fazem dieta cetogênica, por exemplo, que é uma dieta onde a gente consome uma quantidade bem maior de gordura e bem menor de carboidrato, às vezes quando a gente faz média glicose no sangue, ela está assim 30, 40, 50 e a pessoa não está sentindo nada. Por quê? Porque quando a gente faz jejum, quando a gente ou quando a gente está comendo pouco carboidrato, a gente usa uma fonte de energia da gordura. A gente quebra a gordura numa coisa que chama corpos cetônicos. E os corpos cetônicos vão dar energia pra gente, tá? Então você não faz hipoglicemia quando está fazendo jejum. Óbvio, se você não está naquele grupo lá de desnutrido, aquele grupo de sarcopenia, aquele grupo de grávida, que a gente falou que não deve se fazer jejum, a não ser que tenha uma orientação médica muito específica, tá? Então não faz hipoglicemia, porque o seu corpo é uma máquina incrível e ele vai pegar a energia da sua gordura ou do seu músculo se você não tiver mais carboidrato estocado ou na alimentação, tá? Então, muitas vezes a pessoa sente mal-estar, tontura, fraqueza e fala que é hipoglicemia, tá? E aí o mais importante, se sente isso, primeiro, hidratar mais. Segundo, ver se não precisa repor mais minerais. Terceiro, talvez seja falta de sódio. Tem várias causas dessa fraqueza e mal-estar quando está fazendo jejum. E aí, se a pessoa realmente... mas eu tenho hipoglicemia. Mediu? Com certeza mediu. Tem que fazer melhor esse diagnóstico. Se realmente, eu passo mal quando eu vejo minha glicose está 30, 40, aí você tem que ver, porque provavelmente tem algum problema de adrenal, tá? Ou um tumor de adrenal, ou algum diabetes. Tem várias doenças que podem dar hipoglicemia, e aí a gente tem que investigar, porque aí tem um problema de saúde, não é hipoglicemia por causa do jejum, tá bom? Ou numa fase inicial, onde o seu corpo está fazendo uma transição, muito carboidrato, muito açúcar, e de repente começa a fazer jejum. Pode ser que você fique com uma hipoglicemia em alguns momentos, mas aí você vai fazer o quê? Vamos fazer essa transição para o jejum mais lenta, e comendo vários vegetais e tudo, enfim, vou explicar mais ou menos como que eu sugiro fazer, e aí a gente vai fazendo mais gradual, uma transição mais lenta, e aí você vai conseguir fazer, tá? Mas se não tiver problema de saúde nenhum, a pessoa não deve fazer hipoglicemia durante o jejum, depois que passou pela fase de adaptação, certo? Então vamos para a próxima pergunta. Eu não sei como que tira. Vou tentar te tirar. Tá, eu vou pegar a segunda aqui, ó. Jejum e pressão alta. Meu Deus, que pergunta linda, tá? Eu sou cardiologista, né? Acho que todo mundo sabe. Quando a pressão alta, ela não é uma doença genética, não é uma doença que é da idade, tá? Pressão alta, ela acontece. O vaso, a artéria da pessoa,
ao longo de vários anos, ela vai inflamando por causa do estilo de vida, alimentação, atividade física, sono, estresse, alimentação. E aí a gente vai deixando de dar nutriente para aquela artéria e ela começa a endurecer. É um processo que leva dezenas de anos, ou seja, 30, 20, 30 anos, 40, 50, dependendo. E ao longo do tempo, a artéria já não tem mais capacidade de dilatar e contrair, que a gente chama de vasoconstrição ou vasodilatação. E aí, como o corpo precisa de entregar sangue, o coração precisa de entregar sangue para o corpo todo, ele vai jogar muito sangue, mas em vez da artéria dilatar, para não aumentar a pressão, ela não consegue mais. Então ela só fica assim. E aí, quando ela faz essa força dentro da artéria, a pressão aumenta, tá? A maior parte das pessoas que têm pressão alta, elas estão acima do peso, ou elas não fazem atividade física, ou estão muito estressadas, tá? Ou são diabéticas. E em todas essas condições, o jejum é muito interessante. Porque o jejum, pessoal, ele diminui a inflamação subclínica crônica, porque a gente diminuiu a quantidade de toxina. Pessoal, comida, se não for orgânica e muito saudável, grande parte das vezes ela está inflamando a gente. Toda vez que você não mastiga um alimento 30 vezes, 32, quando ele não está uma pasta muito pastosa e chega no intestino, ele vai fermentar e vai atrapalhar um pouco o equilíbrio do intestino. De um modo geral, as pessoas vivem uma vida muito estressada. Ninguém para relaxar, para admirar as coisas, né? A gente está sempre correndo. Estresse gera inflamação. E o jejum, como a gente diminui o estímulo do nosso corpo a inflamar, porque a gente diminui as toxinas no intestino, a gente diminui a produção, por exemplo, quando a gente tem jejum, o fígado não precisa ficar o tempo todo, né, eliminando as substâncias tóxicas, o rim não precisa de funcionar tanto, né? Então, pessoal, quando a gente faz jejum, a gente dá um descanso para o corpo. Descanso é igual melhora da inflamação. E inflamação está muito relacionada às doenças cardíacas e também à pressão alta. Então o jejum ajuda no controle da pressão alta. Só o jejum? Não, né, pessoal? Opa, saí aqui, já voltei, pessoal. Tá? Então, para quem tem pressão alta, pode fazer jejum? Pode e deve e possivelmente vai melhorar a sua pressão alta. Tá? É claro que não é só o jejum. Tá? Não vai parar de tomar remédio porque começou a fazer jejum. Não vai da noite para o dia querer fazer 24 horas de jejum. A qualidade da sua alimentação naquelas horas que você come, ela é fundamental para você aguentar o jejum e ter sucesso no jejum. Porque fazer jejum assim, a doutor Marcelo falou que o jejum é bom, eu vou fazer a qualquer custo, mesmo sofrendo, não é bom. Jejum é para você ter um pouco de dificuldade para quem está começando, tá? Mas não é para sofrer. Eu hoje, por exemplo, como meu corpo é muito equilibrado, enfim, tem todo um controle, eu decido o dia que eu quero fazer jejum. Quase sempre é o dia que eu estou de plantão, que o hospital já tem pão, margarina, suco de caixinha, de lanche, então eu nem como. Aí eu falo assim, hoje estou de plantão 24 horas, então hoje eu vou fazer jejum. E eu consigo fazer. Não é um sofrimento para mim, mas por quê? Meu corpo está equilibrado nos minerais, nutrientes e tudo. Então, para ele usar a gordura como fonte de energia, ele já tem essas vitaminas e minerais disponíveis. A maior parte das pessoas não tem, porque eles não têm uma alimentação adequada, atividade física, sono, parará, as coisas que eu falo aqui o tempo todo, tá? Nosso corpo é uma máquina Ferrari, é uma Ferrari. Agora, se você coloca combustível adulterado, a Ferrari também não vai andar 300 km por hora. Agora, bota ela uma gasolina top, Ferrari vai voar, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Pode treinar em jejum? Se sim, até quantas horas de jejum é aconselhado? Vamos lá, pode treinar em jejum? Sim, pode sim, tá? Só tem que pensar o seguinte, para quem quer ganhar massa muscular, a gente sabe que treinar em jejum diminui um pouco a performance de força, tá?
As pessoas que fazem exercício aeróbico, corrida, maratona, depois que elas estão adaptadas, elas têm uma performance tão boa ou até melhor dos que comem carboidrato, dos que treinam, que comem e depois treinam. Depois que a pessoa já está adaptada, ela corre muito bem em jejum. Já exercício de força, pode ser que ele tenha uma performance menor, ou seja, vai ter menos força e com isso, automaticamente, se ele faz menos força, ele vai ter menos estímulo anabólico e menos músculo, se esse é o objetivo. Mas a pessoa não vai passar mal, tá? E lembrar sempre, pessoal, que a pessoa tem que ir se adaptando. Isso não é da noite para o dia. Pode ser que um dia fique meio tonta e beber mais água, tá? Só que não é todo... Eu gosto de treinar em jejum, tá? Eu gosto. Para mim funciona muito bem. Para algumas pessoas se sente fraca, tá? Aí a gente pode programar o jejum num horário fora do treino, por exemplo, para quem sente assim. Mas se no primeiro dia não se ficar muito bem, talvez seja hidratação e aquela história de repente botar um pouquinho de sal ao longo do dia, se tiver tonteira, se tiver muita irritação, tá? Dor de cabeça e tal. Beleza? Quantas horas de jejum é aconselhado? Vamos falar sobre isso daqui a pouco, que eu acho que tem pergunta disso. Pode treinar em jejum, por isso que já falou, né? Qualquer pessoa pode fazer e quais benefícios? Já falamos aqui quais que não podem fazer, as outras todas podem fazer. Lembrar sempre, pessoal, se você tiver alguém da área de saúde te recomendando, médico ou nutricionista, principalmente um médico que entenda disso, não é todo médico que tem uma visão mais voltada para a saúde assim, tá? Porque vai ter médico que você vai falar que é bobagem. E também não é qualquer nutricionista, você tem que ir numa boa nutricionista, tá, pessoal? Mais uma vez eu bato na tecla. Estava na natação agora há pouco e as professoras estavam falando assim. Eu entrei agora e falei assim, ela comentou com a outra, ele é nutrólogo e tal, não sei o quê, que legal, não sei o que lá. Aí uma pegou e virou para outra e falou assim, mas ele não atende Unimed. E aí eu digo o seguinte, pessoal, bons profissionais, eles cobram, tá? Mas você vai ver que é muito um bom profissional, mesmo que seja pareça caro, vale a pena, tá? Você vai ter muito mais resultado e se você tem uma saúde legal, você consegue ter mais produtividade no trabalho e pode ganhar mais dinheiro e aí aquele dinheiro que você investiu no profissional vai ficar barato, tá? Então qualquer pessoa pode fazer, não recomendo para grávida, desnutrido, sarcopênico ou que tem alguma doença endócrina, tipo diabetes tipo 1, um tumor adrenal, enfim, coisas que não são tão comuns. A gente não está falando de paciente instável e nem muito doente, né? Não vamos indicar isso para ninguém. Quais os benefícios? O grande benefício do jejum é que ele descansa o seu corpo. Então, quando você diminui o estímulo, você diminui inflamação, diminui estresse oxidativo, diminui a produção de excesso de radicais livres, você não estimula a via do mTOR. Então, por exemplo, quando você não estimula a via do mTOR, o seu corpo tem mais capacidade de fazer um negócio que chama apoptose celular, que ele pega as células velhas ou meio defeituosas e vai lá e mata ela, porque são essas células que viram câncer. Só que se a gente tiver o tempo inteiro sobrecarregando o nosso sistema digestivo, nosso sistema imunológico, tá? Com toxinas, com alimentação com agrotóxico, não sei o que lá, ele não tem tempo para fazer isso, tá? Ele não consegue. Então o jejum, o grande... Todas as doenças. Jejum é excelente para quê? Doenças cardiovasculares, todas as doenças metabólicas, tipo obesidade, diabetes, tipo 2 principalmente, fígado gorduroso, que é esteatose hepática, problema de colesterol, né? Diabetes descompensado, todas as doenças com déficit cognitivo ou neurológicas, tipo convulsão, epilepsia, doença de Alzheimer, depressão, ansiedade. O jejum ajuda muito tudo isso. Por quê? Porque o jejum é excelente para diminuir a inflamação do corpo. E um grande benefício do jejum, que não é tanto do jejum, é mais da diminuição, da restrição calórica, que é aumentar a longevidade, tá? Por quê? Porque quando a gente diminui a inflamação, a gente diminui o depósito de gordura,
a gente consegue construir músculo de forma mais eficiente, a gente sabe que tudo isso melhora a longevidade, a gente sabe que os hormônios todos funcionam melhor quando não tem inflamação. Então, alguns benefícios aí, eu acredito que a gente respondeu essa pergunta, né? Jejum diminui a vontade de ir ao banheiro. Não entendi muito bem. A questão de vontade de ir no banheiro eu não entendi. Se é número 1 ou se é número 2. Para urinar, normalmente a pessoa que faz jejum bebe mais água. E como a gente tem a diminuição da glicose, né, porque não come carboidrato, a gente absorve menos sódio. Então, se a gente excreta sódio, a gente urina até mais, tá? Então, do ponto de vista de urinar, não entendi muita pergunta, mas eu acho que a gente urina até mais. Em relação a evacuar, tá? O jejum pode ajudar para quem tem tanto diarreia quanto constipação. Por quê? Você vai regularizar a saúde intestinal. Porque você está trazendo menos toxina, menos alimentos mal digeridos, vai estimular menos a insulina, que é um hormônio inflamatório. Enfim, eu acho que ao longo do tempo, os regimes de jejum podem ajudar o equilíbrio intestinal, então pode até ajudar aí essa história de repente alguém que tenha diarreia, isso pode ajudar, tá? Muito boa essa pergunta, Dai Formoso. As 8 horas de sono contam para o jejum? Contam sim, tá? Então vou aproveitar aqui, estou vendo que o tempo ali daqui a pouco vai acabar, a gente tem mais uns 15 minutos. Então, vamos falar um pouco do como fazer o jejum, tá? A gente tem alguns esquemas de jejum. O jejum, para começar a ter um benefício metabólico, ele tem que ser a partir de 12 horas e talvez o ideal seja a partir de 14 horas. Por exemplo, jantei às 8 da noite. Para dar 12 horas, eu vou lá, janto, fico com a minha família e tal, durmo às 10, acordo às 8, já deu 12 horas, ó. 8 da noite, 8 da manhã. 12 horas de jejum, já começou a ser legal, tá? Eu recomendo que as pessoas cheguem a pelo menos 16 horas de jejum. E como que é isso? Comi às 8 da manhã faz 12 horas, almocei meio-dia, deu 16 horas. E aí eu almoço meio-dia, como o que for, como lanche, treino, sei lá o que, e janta às 8, e aí volta a fazer jejum. E você pode fazer isso sempre, tá? 16 horas de jejum. Não é tão difícil se você ir fazendo aos poucos. Como que eu recomendo? Come às 8. Na próxima vez, fica uma semana assim, todo dia. 8 às 8. Aí, passa uma semana assim, acostumei, tô legal, come às 9. Uma semana assim, acostumou? Come às 10. Ó, 10 já foi mais difícil, me deu fome antes das 10. Tranquilo, fica em 9 mais uma semana. E assim vai, tá? É interessante para fazer jejum cortar o açúcar, diminuir pão, diminuir biscoito, bolo, porque isso vai te ajudar a fazer jejum, tá? Outro esquema muito famoso é o famoso 5-2, que você pode fazer esse jejum de 16 horas, tá? E aí 2 dias da semana você vai fazer 24 horas de jejum, tá? Você vai ver que depois que você está acostumado, isso é tranquilo, só que eu recomendo você fazer isso junto com um médico ou nutricionista. Por quê? Porque naquele período, aquelas 8 horas que você vai comer por dia, você tem que estar comendo todos os nutrientes que você precisa, toda a quantidade de proteína que você precisa, você tem que estar comendo a quantidade de gordura que você precisa, as vitaminas e minerais, tá? Porque senão você vai começar a ter problemas, você vai começar a ficar desnutrido. A ideia do jejum, mais uma vez, não é uma dieta, é você decidir comer tudo o que você precisa numa janela mais reduzida e passar um período do dia sem comer, tá? Então, a gente tem 12 horas de jejum todo dia, 14 horas todo dia, 16 horas todo dia. E aí a gente, na verdade, faz uma subtração de 24 horas. Então, a gente faz assim, 12, 12, ou seja, como por 12 horas, jejum por 12, 14, 10, que é 14 de jejum, 10 de janela de alimentação, 16, 8, ou ainda tem uma que chama 24,
que 20 horas de jejum, 4 horas para se alimentar. Essa eu acho um pouco mais restrita, funciona muito bem. A pessoa tem que ter mais disciplina e precisa ter uma orientação melhor do que ela vai comer nessas 4 horas, tá? Uma outra maneira que tem é de comer normal 5 dias e fazer 2 de 24 por semana, você escolhe, e aí nesse dia você só come, para quem já está perguntando aí, o que eu posso ingerir no dia do jejum, você pode ingerir só água, e se quiser botar um pouquinho de sal na água, ok, tá? Se tiver com dor de cabeça e tudo, que aí é o jejum que a gente chama de jejum metabólico, ou seja, o seu organismo não está metabolizando praticamente nada, só água. Ou você pode fazer o jejum calórico, que é bem famoso aí na internet, todo mundo fala, tá? Que é o jejum onde você não tem caloria, aí você pode café, chá. Fabrício aí, que é um amigo meu, tá perguntando se limão pode. Tem caloria no limão, mas é tão significativa, e o limão tem algumas vitaminas, que pode também, não tem problema tomar água com limão, tá? Teoricamente, se o cara for muito xiita ali, muito radical, ele vai falar que não pode o limão. Mas de um modo geral, chá, café e água, se a gente estiver pensando em jejum calórico, onde a pessoa quer emagrecer e tudo, tá? Se conseguir fazer um jejum só de água, na minha opinião, é melhor, porque você descansa também o fígado, porque o fígado vai precisar de metabolizar a cafeína, vai precisar de metabolizar o chá. Agora, pelo outro lado, a cafeína, a gente sabe que ela libera adrenalina, então ela facilita muito o jejum, porque ela inibe a fome. Quando a gente está com muita fome, por exemplo, se tomar um café, a adrenalina ela vai liberar glicose, ela produz glicose na nossa circulação e a gente vai ficar com menos fome, tá? Então o café ajuda muito a não ter fome e o chá também. Gosto até mais da ideia do chá, porque cafeína em excesso eu não sou um grande fã. Então você pode fazer uma série de chás e tomar chá o dia todo, tá bom? E existe também o jejum, que eu não falei, que é o jejum 24 horas de alimentação, 24 horas de jejum, e a pessoa pode fazendo isso. Come um dia, outro dia não come. Come um dia, outro dia não come. Quantas xícaras de café, Karina Zambonato? Eu costumo dizer que assim, café em excesso não é bom, porque libera adrenalina, e a adrenalina libera muito cortisol, tá? Que é o hormônio adrenal, que tá todo mundo já liberando cortisol o tempo todo, porque a maior parte das pessoas estão super estressadas. Então eu diria o mínimo de café possível, tá? De um ponto de vista saudável, a maior parte dos trabalhos que eu vejo de café, falando que a quantidade de café é um café coado em torno de 3 a 4 xícaras por dia. Seria uma quantidade ok. Alguns trabalhos mostrando até que tem benefício cardiovascular, alguns mostram benefício no câncer. Mas café tem uma série de outros prejuízos que eu diria que 1 ou 2 xícaras de café para quem não está fazendo jejum. E no jejum, se precisar tomar um pouco mais, paciência, a gente vai ter outros benefícios, tá bom? Então, essas são as maneiras de fazer jejum, tá? Tem mais pergunta, pessoal? A gente tem 5 minutos só. Como quebrar o jejum? Sensacional essa pergunta. Gil Elig. Pessoal, quando eu falar o nome de vocês errado, porque alguns nomes aqui eu leio rápido, às vezes eu leio errado, tá? Mas eu acho que eu acertei. Gil Elig tá sempre nas lives aqui. Obrigado pela pergunta. Como quebrar o jejum da maneira mais saudável possível, tá? Como que eu vou quebrar o jejum? Come comida de verdade, sem complicar, tá? Não vamos complicar, pessoal. Vamos simplificar. Então, por exemplo, fiz jejum de 24 horas, o que eu faço? Saí do plantão. Se eu fui para casa e de manhã, cara, como lá uma omeletezona, cheio de verde, bota espinafre, bota brócolis, sei lá, bota agrião se eu tiver, eu invento. Eu não sou muito bom de cozinha, não, mas as coisas estão melhorando aqui que eu estou aprendendo. Então, come um moletão, toma por exemplo, açaí, eu adoro açaí, então eu bato, por exemplo, um açaí sem xarope nenhum, às vezes com banana, tomo whey, como castanha, ou então vou quebrar o jejum na hora do almoço, pratão de salada animal, gigantesco, verdura, legume e carne. Olha que coisa legal, a melhor maneira de quebrar o jejum. Sem essa de tipo, fiz jejum, agora eu posso comer doce. Pessoal, vamos ter consciência. As pessoas só estão doentes porque elas não têm consciência do que elas estão fazendo com elas mesmas. Eu falei outro dia ali
deu uma provocada no pessoal que, tipo, fazer dieta é difícil, mas ter um infarto é difícil pra caramba. Fazer hemodiálise, porque a vida inteira você teve uma alimentação ruim e perdeu o rim, é difícil pra caramba. Acredita em mim, porque eu vejo esses pacientes todo dia, eles sofrem muito. Ter câncer é muito difícil. Então, pessoal, vamos escolher a dificuldade, tá? Ah, eu não consigo parar de comer doce. Ah, eu não consigo largar o pão. Consegue sim, pessoal. É só a gente pensar o que esse caminho está te levando. Você vai ver que é muito melhor fazer um esforço para parar, ter uma alimentação melhor agora, do que depois sofrer com a doença. Pessoal, olha só, vai acabar. Eu já entendi aqui, já aconteceu algumas vezes, que se eu deixar o tempo aqui acabar, eu não consigo gravar. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Olha só, vamos ver se vocês concordam. Eu tenho mais umas perguntinhas para responder, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar essa live, vou encerrar para a gente conseguir gravar, e aí eu vou entrar de novo. Quem quer? Bota aí um joinha para mim assim. Quem que quer isso? Eu volto com vocês, fico mais um tempinho aqui pra gente discutindo, que aí eu tiro todas as perguntas que vocês estão fazendo na live. Quem quer? Bate palminha aí pra mim, só pra eu saber. Mas bate logo que falta 2 minutos pra acabar aqui. Joinha, eu preciso ver se tem mais gente querendo, senão eu também não vou ficar falando aqui pra ninguém, né? Se ninguém tá gostando, não tem porquê. Tá? As pessoas estão batendo, maravilha. Então vamos fazer o seguinte, então, combinado, pessoal? Eu vou sair e volto, tá? Então tá bom. Então deixa eu ver como que eu encerro aqui. Valeu, pessoal, já volto.